Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem por aí? Só me dê um joinha ali no chat, se tá tudo certo. Ontem trancou um pouquinho, né? Depois eu descobri isso aí. Eu até tô pensando em ver se eu não troco a rede, se tiver tudo certo, não estiver travando, ou quando estiver travando, vocês me mandam uma mensagem ali no chat, tá bom? Só um momentinho. Tá, vamos lá então. Hoje eu quero falar um pouco sobre a questão ali da jurisprudência. O que que surgiu essa necessidade de falar também um pouco sobre a jurisprudência? Porque assim, a gente sabe que existem muitas formas de muitos julgados, muitas informações que vêm chegando ali do STF, STJ, às vezes algumas até um pouco contraditórias, mas eu queria que vocês dessem preferência a uma fonte que é muito assim, assim, a FGV costuma dar uma prioridade grande, que diz respeito aos recursos repetitivos e os casos de repercussão geral do STF. Então, recursos repetitivos do STJ e recursos e repercussão geral do STF. O que que significa isso? Significa que quando vocês estiverem diante de um julgado na revisão do dizer o direito, eu gostaria que vocês olhassem lá no final e identificassem se é o caso de uma repercussão geral ou se é um caso de recurso repetitivo. Sendo o caso de uma dessas duas possibilidades, vocês vão dar uma atenção muito especial para isso. Eu tenho visto muito na FGV eles exigirem muito essa questão de recursos repetitivos e repercussão geral. São temas que são muito mais importantes do que os outros, não são meros julgados, são sim um posicionamento do tribunal que reflete, eles praticamente assentam uma discussão, e isso aí acaba fazendo com que tenha mais estabilidade no tocante à jurisprudência. Então, esses temas a FGV adora muito, e com certeza vai ter vários casos de recurso repetitivo e repercussão geral na nossa prova de domingo, tá? Então deem uma preferência nisso, tomem nota, deem uma olhada na parte ali do dizer o direito na revisão. Acabei nem fazendo julgados. Eu ia montar isso aí, mas a revisão do dizer o direito ela é tão boa, ela é tão completa que não vale a pena. Aquele material que eu tinha conversado com vocês ontem, lembram que eu falei sobre direito constitucional? Tá pronto, ó. Eu vou até compartilhar para vocês darem uma olhada como ficou, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje mesmo, agora à tarde, eu disponibilizo de constitucional. Deixa eu só abrir minha tela aqui. Aí já dá para ver que ficou um negócio, uma nova forma de estudar, assim, digamos assim, é uma leitura, uma nova forma de estudar a parte discursiva, uma leitura mais leve, em que vocês vão estar conseguindo também incorporar algumas formas de, de escrever na fase discursiva. Vamos lá, compartilhar a tela aqui. Bom, ficou assim, ficou simples, tá? Nada demais. Então, como saber se posicionar aqui? Já tem um erro, ó. Já tem um erro. Se posicionar para a prova de delegado de polícia. Aí temas relevantes aqui de direito constitucional, direito processual penal devo fazer hoje, mais tardar amanhã. Eu já tenho várias anotações, tá? De outras questões discursivas, de outros pontos, e aí só vai montando. Ficou assim, ó. Direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, os temas que eu reputo mais importantes para fim de segunda fase, em direito constitucional, poder legislativo, controle de constitucionalidade, segurança pública e princípios constitucionais da administração pública. Esses são os pontos que eu acho que são os mais importantes no que diz respeito a, a direito constitucional. E aí vai ter aqui várias questões que, não questões, não são questões, tá, pessoal? Não são questões. São informações que eu coloco ali para vocês refletirem e entender como vocês devem se posicionar. É como eu disse, passa muito por um bom senso, passa muito por uma ideia de, de senso de justiça, para facilitar mesmo essa incorporação.
E isso aí, Bruno, não dá bola aí nos erros de português. Não, mas às vezes acontece. Mas esse aqui já está praticamente pronto, só fazer um ajuste ali. Enfim, e aí tem que igualdade, detenção em prisão, respeito aos direitos detidos, tudo isso aqui já vai estar disponível para vocês, tá bom? Então vocês já vão conseguir fazer esse estudo. Bom, galera, o que eu quero ver também aqui com vocês hoje, deixa eu aqui abrir a minha tela aqui. Quero ver com vocês é, é sobre assim, essa questão de vocês estarem estudando agora bastante lei seca, mas claro, vocês vão ter que fazer também uma prova discursiva. Então, alguns pontos, como esse que eu estou colocando agora, seria interessante que vocês pelo menos passassem o olho e fizessem aquela revisão mais dinâmica. Eu lembro que eu falei da revisão numa outra aula, que era justamente sobre a... Ai, que saco na minha garganta. Era a forma de, de vocês conseguirem fazer uma leitura mais dinâmica, mas não aquela leitura dinâmica que vocês vão começar a fazer só passar os olhos. Não, vocês vão encontrar, vocês vão lendo, passando realmente os olhos em alguns pontos e aí parando onde vocês se encontrem com um pouco mais de dificuldade, com onde vocês acham que pode ser que tenham esquecido de algo, ou que vocês estejam um pouco mais inseguros, mas vocês não precisam, pelo amor de Deus, não precisam fazer o aprofundamento do tema. É realmente uma revisão muito mais dinâmica. Então é isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão estar fazendo agora o estudo da lei seca, sim, buscando bater o maior número de artigos, só que, claro, tem gente que tem mais tempo do que outras. Por exemplo, se uma pessoa tem 3 horas por dia, é claro que ela não vai conseguir fazer tudo, ela vai priorizar a lei seca. Então, já tenham isso em mente. Quem tem pouco tempo de estudo, prioriza a lei seca e informativos. Quem tem um pouco mais de tempo de estudo, prioriza a lei seca, informativos e um pouco mais de PDF, por exemplo, tá? E quem tem muito tempo, assim, quem tem 9 horas por dia e tem condições de pegar 9 horas por dia, por exemplo, porque assim, eu sei que ao longo de um tempo grande, de um período longo, é muito difícil você se manter estudando 9 horas, mas assim, excepcionalmente num momento pré-prova, se você conseguir, estude, tá? Mas sempre leve em consideração que você também não dá para você se cansar tanto, de maneira que você vai chegar no dia da prova, assim, desgastado. Então, assim, tente né, assim, manter um equilíbrio em relação a isso. Senão, se você não tiver um equilíbrio, você vai acabar bugando no dia da prova. O que é muito comum acontecer? A pessoa ficar muito nervosa e ter um pouco de uma crise de ansiedade perto da prova. Então, o que eu não quero que vocês tenham é uma crise de ansiedade lá no dia antes da prova, um dia antes. É isso que eu não quero. Eu quero evitar isso. E como a gente vai evitar isso? Evitando, fazendo com que a cabeça ela fique, tenha um momento de lazer, assim, ainda que seja um lazer muito limitado, mas ser um momento de lazer não deixa a cabeça ficar muito vazia em vários momentos. Tente se manter focado nessa reta final, tá bom? Então, assim, faça um exercício. Eu sei que os piores dias são aqueles dias muito próximos à prova. Ou seja, quando a pessoa já saiu da sua casa, está indo em direção a, a Florianópolis ou Joinville e tal, e aí você começa a ter uma crise de ansiedade quando você está sozinho, às vezes tu começa a ficar nervoso, achando que não vai dar certo e tal. Para evitar esse tipo de coisa, vamos sentar. Assim, primeira coisa é ocupar a cabeça. Ocupar a cabeça, não está dando para estudar por um motivo, tente estudar de outra forma. Por exemplo, eu não estou conseguindo fazer leitura. Vou assistir uma videoaula? Não estou conseguindo assistir uma videoaula. Eu vou ouvir em áudio. Não estou conseguindo ouvir. Então, aí dá uma parada, dá uma segurada, faça o que às vezes o teu corpo está pedindo, tu vai comer ou vai caminhar e tal, depois tu volta e tenta de novo. Tá? É isso que a gente tem que fazer. A gente sai um pouquinho da linha e volta para tentar ajustar. Então é isso que eu quero que vocês façam. Não fique, às vezes, aquela coisa. Não dá para vocês também colocarem toda a tua expectativa da vida numa prova, tá? Isso é a pior coisa que acontece. Então, não coloque toda a expectativa da vida numa prova, mas chegue na hora da prova com aquela visão de estratégica. Eu vou chegar na prova e vou começar por tal e tal disciplina. Você tem que ter, já tem que começar a escrever na sua cabeça, ou escrever no papel, qual vai ser a sua estratégia no dia da prova. Ah, eu vou começar por medicina legal, o que eu fazia, tá? Eu ficava lendo medicina legal,
até o fiscal dizer, ô fulano, pode guardar o material, não tem mais como. Eu ficava estudando até esse momento. Não um estudo assim aprofundado, mas eu ficava olhando, principalmente medicina legal, porque eu tinha uma dificuldade em decorar aquele monte de nome, nomenclaturas. E aí eu fazia isso, estudava até aquele momento que me mandavam eu guardar o material. Aí eu chegava na hora da prova, abria a prova, medicina legal, pum, ia lá e já respondia as que eu tinha em mente. Era assim que eu fazia. Por quê? Porque essa era uma decoreba muito, assim, muito específica e aí acabava já matando aquela disciplina. Hoje eu faria a mesma coisa, começaria com medicina legal. Eu não estou falando o que vocês devem fazer, tá? Vocês é que vão identificar o que é o melhor para vocês nesse momento. Mas eu gostava de fazer, começar por medicina legal e quando tinha português, aí depois eu passava para português. Por que que eu fazia isso? Porque português também é normalmente é muito denso e na FGV vai ser denso, vai ser cansativo. Então, não deixem de estudar o português, desculpa, não deixem de começar também, deixar o português mais para o início, porque senão, se vocês forem deixar português para o final, muito provavelmente vocês vão estar cansados e provavelmente vão ter algumas distrações. E português não combina com distração. Se você estiver distraído, você vai errar, você não vai compreender o texto, você não vai conseguir responder adequadamente. Por isso, ainda mais na FGV, que tem um português meio alienígena. Então, tentem ficar, ter uma estratégia na hora da prova, para vocês não se embananarem. Tudo já está correndo como eu não esperava. Na inscrição coloca um lugar de prova, na divulgação do local de prova ser outra cidade. Foda-se, bora. É isso aí. Pelo menos a gente já acompanhei ali o Gabriel e a gente já alinhou. Não é tão ruim assim, né? Ele tá falando isso, mas não é tão ruim assim. Poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. O susto foi maior do que realmente aconteceu. E assim, todos vocês que enquanto estão jogando agora no Google Maps, as distâncias, façam isso hoje à noite, tá? Porque hoje, ao longo do dia, tem muito movimento em Florianópolis, em várias cidades. Então, o fluxo, por exemplo, em Joinville, o fluxo de carros é muito maior do que no dia da prova. Então, vocês vão ter uma perspectiva errada. Ah, eu estou a 40 minutos de determinado local de prova. Mas, de quando você coloca isso no horário das 6 da tarde de hoje, logicamente vai estar um fluxo muito maior. Então, coloque de noite, porque você vai ter uma noção que vai ser mais próximo do dia da prova, que vai ser pela manhã. Vai ter um reduzido número de veículos na rua, porque 7h30 fecha os portões. Então, vocês vão ter que estar saindo ali para umas 6h30, no máximo, da, do hotel de vocês. Por isso, já vão estimando isso, tendo uma noção de como vocês vão fazer até a prova, tá? Tainá, eu sei que tu já me falou até que gosta de seguir do início ao fim. Muita gente gosta de seguir do início ao fim. Mas eu diria que talvez tendo português seja o melhor mesmo vocês começarem por português, tá? Vocês vão ter uma noção maior assim, vocês vão estar melhor na questão de ter mais atenção, tá? Vocês vão estar chegando zero na prova, então a tendência é que se saia melhor assim do que deixar para o final. Português vai ser bem cansativo. Ó, o Anderson já falou que fez isso aí. Na pior das hipóteses, cenário grave, 30 minutos. Então, vamos fazer assim. Isso, o português administrativo, a Maria falou, realmente. Administrativo também é uma disciplina que cansa, tá, pessoal? Cansa. Cansa, ela exige atenção, às vezes olha ali, parece que é uma coisa e não é. Enfim, também é uma disciplina que eu não gostava muito de deixar para o final. Normalmente eu deixava mais para o final aquelas disciplinas que eu não- que ia meio que pro tudo ou nada. Quando eu tinha, por exemplo, que fazer o estudo de direitos humanos. Aí eu não tinha muito o que fazer, por exemplo, não tinha estudado bem, chegava ali e tentava resolver, porque não era algo que eu dominava. Na parte de penal, processo penal, eu gostava de fazer também no início. Então, tem uma estratégia. Eu não quero que vocês sigam a minha ou a outra estratégia, mas eu quero que vocês desenhem uma estratégia para vocês no dia da prova. Quando vocês chegarem na prova, vocês já vão saber o que vocês vão fazer. Também comecem agora a trabalhar com o tempo de prova. Então, eu vou colocar isso aqui para eu já tinha colocado isso aqui. Tempo de. Não é tempo de prova, desculpa. É o tempo das questões.
Então, você tem que ter uma noção de quanto tempo você deve gastar com questões, tá? Mas eu vou até botar essa informação aqui, porque depois eu quero fazer um... Quero ver se eu consigo ponderar algumas coisas aqui. Bom, então assim, eu acho que talvez vocês precisem, de repente, uns 4, 5 minutos por questão, desculpa, 3 a 4 minutos por questão no máximo. Estimem mais ou menos algo em torno disso para no treinamento de vocês agora, que sem quem for fazer questão, tentem ter uma noção de quanto tempo vocês levam para fazer uma questão. Essa prova de Santa Catarina, lá em 2014, ela foi muito longa. Alguns de vocês já fizeram essa prova lá atrás. E ela foi uma prova muito longa, foi uma prova cansativa, ela foi uma prova que não deu tempo, tá, para terminar. Eu acabei terminando, nem lembro como que eu consegui terminar. Então, ela é uma prova naturalmente cansativa. Igual a do MP de Santa Catarina, que também é uma prova cansativa. Então, aqui tem essa tradição de cansar o aluno mesmo. Para isso, vocês vão ter que estar preparados. Saber quanto tempo vocês vão ter que gastar em cada questão. Nesse sentido, eu recomendo que seja feito uns testezinhos, umas leituras rápidas, para ver se vocês não vão, às vezes, se equivocar na leitura e acabando, eventualmente, até caindo numa casca de banana, trocando um correto por incorreto, algo assim. Então, muita atenção. Façam a leitura, já olhem para as assertivas, voltem para dar uma olhada, não fiquem mudando, tá? Não fiquem mudando. Então, para isso, façam aquilo que eu sempre falo, eu recomendo que fez a questão, leia a questão, olhe as assertivas, marca uma. Depois disso, você não vai tirar somente se você tiver um fundamento, um motivo justificado para alterar. Do contrário, não fique alterando a questão, a alternativa por sentimentos, pura e simplesmente por sentimento, tá? Tente manter a sua decisão inicial firmada. Do contrário, só com uma fundamentação, com uma motivação. Tá? É, 2, ó, Emiliano já falou, 2,7 minutos por questão. É, já dá para... Deixa eu ver aqui umas perguntas. Português. Né? Será que no estacionamento da Univille estará liberado? Ah, acredito que sim, Thiago. Acredito que estará sim. Geralmente a prova começa por condicional. Parece que as primeiras questões é para... Então, assim, para vocês não se desestabilizarem, se vocês quiserem pular para outra disciplina e depois enfrentar a condicional, às vezes é bom, porque realmente, quando a gente chega na prova e vê a condicional, um textão, e essa é a tendência que aqui em Santa Catarina, inclusive, foi essa. Na outra ocasião foi assim que aconteceu. Foi uma prova que exigiu muitos assuntos aleatórios, por exemplo, caiu 3 questões de previdência e aposentadoria, que não é a tendência que cai de novo, tá? Não é algo que pelo que me falaram, que iria ser cobrado nessa prova. Não, não, porque justamente esse foi o ponto que falaram que trouxeram muita gente sem perfil para a instituição. Foi uma prova muito semelhante à de juiz e acabou vindo gente que não tinha um perfil, tá? Bom, tá, isso é isso. Então, assim, 30 minutos está mais que suficiente para passar o gabarito. Só que eu tenho visto lá na prova de São Paulo, muitos de vocês acabaram se embananando um pouco na hora de passar limpo. Fizeram com muita pressa. Aí, teve gente que errou 3 questões em sequência na hora de passar. Porque, claro, a gente vai fazendo assim, a gente olha no caderno de provas e vê assim, ADC. Aí tu vai lá e vai marcar ADC. Mas se tu olhou errado, e aquele A não era A, era B, na verdade, você já erra 3 questões em sequência. Foi assim que essa menina errou. Ela olhou e praticamente foi conferindo e acabou lendo a questão errada. E ela marcou 3 assertivas erradas em sequência. E assim, infelizmente, faltaram 2 questões, mas não tem o que fazer, sabe? Ah, você tem que prestar mais atenção nisso, faz parte, mas
eu costumo dizer que é um desperdício, sabe? É um desperdício, a gente às vezes fica com preguiça de anotar questão por questão, mas não façam isso. Eu também já errei dessa forma. Eu falo com propriedade, porque já. Sorte que eu fazia concurso às vezes só para pagar a inscrição. Mas vocês vão entender que isso aí é bem grave. Uma prova que vocês estão investindo, vocês estão acreditando, vocês estão se dedicando, não façam isso, tá? Por favor, porque isso aí pode sim custar a aprovação de vocês. E eu não quero que ninguém saia dessa prova com esse sentimento de que poderia ter passado e não passou por uma besteira de ter marcado 3 questões em sequência e não ter prestado atenção no que estava fazendo, tá bom? Então, muita atenção na hora, tá? Deixa eu ver mais um ponto aqui. Tá. Não sei qual de vocês me perguntou sobre a questão de simulados. Ah, eu vou fazer simulado, não faço Bom, eu acho que agora não é a hora, tá? Eu estou deixando aqui bem claro, na minha opinião. Já falei, Gabriel. Em relação a essa questão de simulados, eu não acho que seja interessante. Inclusive, eu não acho que seja interessante também agora continuar o treinamento de questões discursivas, escrevendo por questões discursivas, a não ser que você esteja muito ruim ou que a sua letra esteja muito feia. Aí eu acho que valeria a pena. Do contrário, agora é fazer o estudo da lei seca, informativos, e para aqueles que têm um tempinho, fazer, claro, e tiver disponibilidade, fazer a leitura do PDF, mas treinamento, escrita mesmo, não acho que seja prudente. Agora é o momento de você tentar abrir a cabeça e colocar o maior número de informações para dentro para chegar na hora da prova e tentar encontrar algo que você estudou, tá bom? Então eu acho que é por aí. Bom, em relação à discursiva, se eu tenho algum palpite? Tem vários palpites, sim. Tenho, claro, palpite tá longe de ser algo que realmente eu vá acertar. Mas eu acredito que a questão de busca e apreensão é um tema muito, muito, muito relevante. Vou falar isso amanhã também para o pessoal. Na parte de direito constitucional, inclusive nesse material que eu elaborei, eu já trato aqui, deixa eu só abrir de novo ele que eu fechei. Eu, inclusive, falo aqui sobre, na parte de direitos fundamentais, aquela parte de liberdade de expressão, manifestações públicas também é importante, direito à privacidade e vigilância policial, equilibrar essa necessidade de se posicionar em relação que diz respeito até a. Peraí, calma aí. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tá certinho? Deixa eu ver aqui, que eu acho que deu um. Tá, beleza. Sobre a teoria dos campos abertos, que tinha preteado aqui na tela. A teoria dos campos abertos, teoria da busca do particular. Então, assim, tudo isso aí, na minha opinião, são pontos que devem ser cobrados, sim. Formas de instauração do inquérito policial, não sei se vocês já viram o vídeo que eu fiz agora mesmo, faz cerca de 1 hora, eu publiquei um vídeo, vou botar ali no grupo para vocês, alguns de vocês já viram aqui, mas eu vou colocar para vocês acompanhar também as formas de instauração, porque existe aquela história de que as formas de instauração são requisição do ministro da Justiça, requisição judicial, requisição do Ministério Público, isso aí tudo é uma grande besteira. Não são formas de instauração do inquérito policial, coisa nenhuma. Não são em forma de instauração, tá? Isso são o quê? São notícias de fatos que o delegado de polícia vai avaliar e se tiver prudência, se após a verificação preliminar das informações seja prudente a instauração, o delegado de polícia ele instaura. Do contrário, ele vai fundamentar, no caso, pela não instauração. Já cansei de responder a membro do MP que me pediu para, principalmente no interior, me pediu para instaurar inquérito policial para apurar, por exemplo, uma questão que não era nem uma questão tributária ainda, agora não vou lembrar qual era o fato, exatamente, mas
aí não tem nenhum indicativo de crime, aí eu peço para fazer uma diligência preliminar, os policiais vão lá, fazem um relatório, eu, com base nesse relatório, eu fundamento como se é mais trabalhoso ou tão trabalhoso quanto instaurar um inquérito. Eu poderia muito bem instaurar um inquérito. Só que assim, por que que eu vou instaurar um inquérito e colocar uma pecha do inquérito policial numa pessoa, e essa pessoa, pelo resto da vida, vai ter aquele registro daquele inquérito policial, e eu vou ter que relatar, vou ter que ouvir todo mundo de maneira a que às vezes é mais fácil eu avaliar e tentar ver se realmente esse inquérito ele teria fundamento para ser instaurado. Inclusive, hoje já há o crime de abuso de autoridade em caso de instauração de procedimentos de investigação de maneira temerária, ou seja, sem que haja elementos mínimos. Eu não vou instaurar um inquérito policial se tiver só porque tem uma requisição. E essa requisição, quando ela é incorporada na delegacia, eu vou determinar que seja sejam autuadas essas informações e depois faça um inquérito policial para que a gente dê continuidade. Isso aí se dá como? Por meio de uma portaria, onde vai estar toda a ordem ali para quem vai realizar tais atos, para onde vai para a investigação, quais serão os primeiros passos que a investigação vai dar. Será por portaria. E a outra forma de instauração do inquérito policial é por meio de um auto de prisão em flagrante, quando chega um conduzido, para mim, tem todas aquelas informações de que ele teria cometido um ato nos moldes do artigo 302, e aí eu avaliando aquilo ali, eu já me convenço de que há elementos mínimos, e aí eu realmente lavro o auto de prisão em flagrante, e depois, se houver diligências ou outras informações que devam ser eventualmente produzidas, vai se dar por meio do inquérito policial, não vai ser por portaria, porque ali mesmo, na autuação, eu já determino a instauração. Então, ele já vai seguir por conta própria. Então, são essas duas únicas formas de instauração do inquérito policial: portaria e auto de prisão em flagrante. Isso aí já está previsto lá no tópico de inquérito policial do edital da PC de Santa Catarina. Então, não tem nenhuma menção em relação às demais formas, porque elas não são efetivamente formas de instauração. Elas são quê? Formas de notificação de fatos aparentemente criminosos, tá? Então vocês têm que cuidar, porque se vier uma questão de prova e vocês começarem a tratar sobre várias outras formas de instauração do inquérito policial, na minha opinião, está errado, porque o próprio edital só colocou duas formas de instauração do inquérito policial. Edu, tenho realizado bastante questões, assistido aula, resoluções, o que tu acha? Creio ser uma boa forma de fixação também do estudo reverso, está mais apagado agora. Tá. O que eu acho? Não tem problema. Eu não sou aquela pessoa que limita a sua forma de estudar. Ah, eu prefiro estudar por PDF, então você comigo só vai estudar por PDF. Não, não penso assim. Eu penso que se você estuda por videoaula e dá certo, joia, continua assim. Se você estuda por questões e dá certo, continua assim. Só que você não pode insistir em algo que não vem dando certo por questões assim, pessoais. Eu não gosto de estudar por videoaula porque simplesmente eu não gosto de ficar assim na frente do computador. Então, assim, se você gosta de uma forma de estudar e ela dá certo para você, se você está conseguindo avançar no estudo, sabendo que videoaula ela é um pouco mais lento, demora um pouco mais para a gente avançar no estudo. Mas se dá certo para você, se isso aí incorpora na sua cabeça, não tem problema. Segue o jogo, tá? Então, se você tem dificuldade de permanecer no PDF, gosta de assistir aula, que isso aí te prende, toca a ficha dessa forma. Gabriel, TCO também, mas não vai cair. Mas não vai cair. Deixa eu só ver isso aqui, porque termo. Deixa eu ver se não vai cair mesmo que agora eu não sei onde que eu vi escrito. Deixa eu ver aqui. Babá. Não parece ter mesmo. É que assim, Gabriel, sendo bem honesto, o termo circunstancial de ocorrência, o TCO, ele é muito irrelevante, né? Como forma de investigação. Não investiga nada, na verdade é simplesmente um procedimento que há uma oitiva e depois a gente encaminhada, até mesmo pelo princípio da simplicidade, encaminha lá para o Ministério Público vai fazer uma transação
Então ele acaba se tornando realmente um procedimento relevante. Inclusive aqui em Santa Catarina, a Polícia Militar ela pode sim lavrar termo circunstanciado, tá? Então eles podem lavrar termo circunstanciado, não tem problema em relação a isso. Se cair uma questão de prova, vocês podem marcar. Acho difícil cair isso aí, mas se for exigido, pode marcar que a Polícia Militar ela pode sim, tá bom? Pessoal, como disse, eu tô tentando fazer umas revisõezinhas um pouquinho mais condensadas, com uns bate-papo um pouco mais condensado. Amanhã a gente vai ter uma reunião sobre peças, tá? Então eu quero que vocês tragam informações, dúvidas que a gente possa explorar. Eu vou ainda abordar o que eu vou falar amanhã, mas eu quero que vocês mantenham esse contato comigo para a gente conseguir se manter focado, se manter unidos nessa reta final, que eu acho que é o mais importante. A gente está um pouco nervoso, claro que alguns já vão estar em viagem, mas nos próximos dias a gente vai alinhando algumas coisas. E eu vou hoje terminar de produzir o material de processo penal ali, que diz respeito a discursivas, tá? Como se posicionar em questões discursivas, e daí eu vou colocando lá no TROR, tá bom? Tudo vai estar no TROR, beleza? Isso aí não vai ter um custo para vocês, vai ter um custo para quem é de fora da mentoria, e aí a gente vai conversando. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, está acabando aqui já meu tempo. Um grande abraço a todos vocês, bons estudos e qualquer dúvida pode me chamar no privado, como sempre. Fechou? Até mais, obrigado.